Eu sou o Joaquim Pedro, aluno de doutorado da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, a FEAGRE, e orientado do professor Lucas Rios do Amaral. Na aula passada, nós conversamos a respeito da distribuição de fertilizantes em taxa variável na linha, e hoje nós estaremos falando sobre pulverização em taxa variável ou tratamento localizado na pulverização e semeadura em taxa variável. Então, para iniciar a nossa conversa, nós temos o tratamento localizado em pulverizações. Eles podem ser realizados de três formas: por meio da função liga e desliga, ou através da variação no volume da cauda aplicada, ou a variação da dose do princípio ativo com volume de cauda constante. Deixando bem claro que a função liga e desliga muitas vezes não é uma pulverização em taxa variável. No entanto, objetiva-se com esse tipo de tratamento realizar a pulverização de forma localizada, ou seja, eu só ligo ao meu bico de pulverização quando eu desejo fazer o tratamento localizado de algum produto fitossanitário. Então, a primeira forma de conseguirmos realizar esse tratamento localizado é através da função liga e desliga, por meio de uma válvula solenoide. Como que acontece o funcionamento de uma válvula solenoide? Aqui nós temos um exemplo dessa válvula, não em um bico de pulverização, mas o seu funcionamento é análogo. Nós temos uma bobina. Quando é energizada, essa bobina ela cria um campo magnético que empurra esse pistão para cima, liberando o fluxo de fluido através desse compartimento. Então, o mesmo ocorre num bico de pulverização. Quando eu tenho o meu circuito ligado, ele vai succionar, vai puxar esse êmbolo para trás, esse pistão para dentro do êmbolo, liberando a pulverização na função liga e desliga. E esse funcionamento, esse abre e fecha desse pistão do êmbolo para dentro e para fora do êmbolo, é feito em frações de segundos, no qual possibilita a gente realizar essa pulverização de liga e desliga de uma forma bem adequada para o tratamento localizado. Com isso, é possível a gente fazer a aplicação de herbicidas de forma localizada. Aqui nós temos duas maneiras. Nós temos dois sensores aqui que provavelmente muitos de vocês já viram, que é o Weed It e o Weed Seeker, que eles têm sensores de refletância do dossel, um sensor de fluorescência e o outro sensor de refletância, que emitem luzes do comprimento de onda específico, e essa luz, quando refletida também dentro de um limite pré-definido, as válvulas são ligadas e desligadas, permitindo a pulverização. Então, o meu pulverizador ele vem andando pela lavoura, e esses sensores estão em funcionamento. A partir do momento que eles encontram algo verde que deve ser pulverizado, a válvula é aberta e é realizada a pulverização. O princípio de trabalho dos dois sensores é diferente, mas o princípio de funcionamento das barras de pulverização e dos bicos de pulverização são análogos. Outra maneira também, através de realizar o tratamento localizado nas pulverizações, é através da variação na pressão de aplicação. Uma vez que, com o controlador de taxa variável, durante o percorrimento do pulverizador no campo, uma válvula reguladora de pressão pode fazer essa regulagem na pressão do pulverizador, ocorrendo então a variação no volume de cauda. No entanto, uma das desvantagens desse tipo de sistema é que os bicos de pulverização, geralmente eles têm um intervalo ótimo de trabalho, da pressão de trabalho ótimo entre eles. Dessa maneira, quando eu faço uma variação na pressão de aplicação, a minha pulverização ela pode ser prejudicada se eu não trabalhar dentro desse limite de pressão estabelecido pelos bicos de pulverização. Outra maneira é através da variação no número e vazão dos bicos. Aqui nós temos um sistema de bicos com 4 pontas de pulverização. Dessa forma, nós podemos fazer um funcionamento de apenas um bico, ou funcionamento de 2, 3 e até 4 bicos, sendo combinados no seu funcionamento. Um com 2, um com 3, um com 4, 2 com 3, 2 com 1, 2 com 4, enfim. Nós temos a possibilidade de realizar N combinações através dos bicos e, consequentemente, variar o volume de cauda a ser aplicado. Uma vez que, quando eu pulverizando apenas com um bico, eu tenho um menor volume. Quando eu pulverizando com os 4 bicos, eu posso ter um maior volume de cauda a ser aplicado.
E também outra maneira de realizar a variação no volume de calda é através da vazão modulada por largura de pulso, ou válvula PWM. Essa válvula, ela modula, como o próprio nome já diz, o tempo que ela está aberta ou está fechada. Aqui na esquerda, nessa figura do livro do professor Molin, nós temos um exemplo de quando 80% deste intervalo de tempo a válvula está fechada e 20% aberta, diminuindo o volume da pulverização. No segundo caso, nós temos 50% fechado e 50% aberto, dentro do intervalo de 0,1 segundos. E no terceiro exemplo, 80% deste intervalo de tempo, a válvula está aberta e 20% fechada, permitindo um aumento do volume de calda a ser aplicado. Aqui no próximo slide, nós temos um vídeo que exemplifica bem a variação no volume de calda de um sistema de controle de vazão por pulsos. Primeiro nós temos o ciclo completamente aberto, 50% aberto e 50% fechado, e depois 25% apenas aberto. Agora a gente consegue ver que à esquerda nós temos o maior volume de calda e à direita o menor volume de calda. É uma vantagem também nesse tipo de sistema quando tem que se fazer manobras no talhão. Esse controle de vazão por pulso já é possível ser realizado bico a bico, e quando eu vou fazer uma curva com o pulverizador dentro do meu talhão, os bicos próximos ao centro da barra de pulverização, eles percorrem um menor espaço do que as extremidades. Então quando eu consigo modular, ficar mais aberto ou mais fechado, eu não tenho uma superdosagem durante a pulverização, ocasionando alguma fitotoxidez ou algo do tipo. Então isso também é muito importante para esse tipo de manobra ou curvas durante a pulverização. Outra forma que nós temos para variação no tratamento localizado da pulverização é através da variação da dose do princípio ativo com volume de calda constante. Uma vez que nós temos um tanque de água e nós temos reservatórios independentes com os produtos químicos. E, de acordo com o meu mapa que vai controlar a taxa variável, eu tenho a injeção direta desse produto químico ao fluxo de água que está sendo pulverizado. Desta maneira, eu consigo fazer uma variação da dose do princípio ativo com volume de calda constante. Também é muito importante a gente saber que quando nós temos o reservatório de produto químico separado do tanque, no qual comumente eu preparo a minha calda, nós conseguimos retornar esse produto químico aos recipientes sem que a gente tenha a perda deles, ou, por exemplo, eu fiz a pulverização e sobrou um certo volume de calda que já está pronta. Então, quando o produto está separado, eu consigo retornar ele ao seu recipiente para um posterior uso. Aqui também nós temos um exemplo da injeção direta, que tem o tanque. Nesse caso, não tem uma variação da dose do princípio ativo. No entanto, o funcionamento com variação, ele é análogo a este esquema aqui apresentado nesse vídeo. Tem o tanque de água, no qual é levado para os bicos de pulverização, e a injeção do produto diretamente neste fluxo. Então, pessoal, é muito importante a gente falar de pulverização em taxa variável por diversos fatores. Isso pode ser dado através do aumento do volume de calda quando se precisa melhorar o recobrimento por algum produto. Por exemplo, se eu tenho um maior volume de biomassa e eu quero aumentar o volume de calda para aplicar um fungicida ou um inseticida, então isso é muito importante, eu tenho uma pulverização em taxa variável, ou aumento na quantidade do princípio ativo quando exige maior controle, seja eles para herbicidas, fitorreguladores em algodão é muito comum, ou dessecantes e maturadores. Nessa figura aqui à direita, por exemplo, nós temos uma lavoura de soja em processo de senescência, no qual tem regiões mais amarelas e regiões mais verdes. Uma vez então que eu posso fazer a variação na taxa de pulverização aplicando maior quantidade de dessecante nas partes mais verdes e menor nas partes já mais senescentes. Então essa é uma das vantagens da pulverização em taxa variável, né? Ficaria menor quantidade de calda aqui onde já está senescente, maior nas partes mais verdes. Então, mudando de assunto agora, nós também temos a semeadura em população variável. A dificuldade ainda atualmente é saber onde colocar mais ou menos sementes e qual critério utilizar para a variação na quantidade de sementes.
Mas basicamente, eu tenho o meu mapa de semeadura em população variável, né, em doses variadas, e instalado no meu implemento, na minha semeadora, eu tenho um motor eletrohidráulico em substituição à roda motriz. Sendo assim, então nós temos o conjunto: motor hidráulico substitui a roda de terra, uma antena de GPS, um sensor de sementes, para eu saber a quantidade de sementes que eu estou distribuindo, e um computador de bordo. E dado o meu mapa, a partir do momento que eu coloco ele no meu computador de bordo e ando com a semeadora trabalhando no talhão, é realizada essa distribuição de sementes em taxa variada. Aqui nós temos um outro exemplo, ó, sem a transmissão da roda motriz, substituída por um motor hidráulico que faz essa função de distribuir mais ou menos sementes em função do meu mapa, e um controlador da cabine. Dessa maneira, então, nós conseguimos variar as doses da semeadura ou o número de sementes aí que está sendo semeado ao longo do meu talhão. Aqui nós temos um exemplo, ó, na área mais próximo ao cor-de-rosa aqui, 60 mil sementes, e na área em vermelho, 42 mil sementes para a semeadura do milho. Tudo bem? Então essas foram as 3 aulas que nós tivemos a respeito dos equipamentos para distribuição em taxa variável. Agradeço a todos e até uma próxima.